Olá, meu nome é Guilherme e eu estou aqui para apresentar o artigo Análise da formação e desenvolvimento da feição erosiva linear urbana em Bauru SP, o caso da Residencial Pinheiros. Esse trabalho foi feito com a colaboração das professoras Simone Andrea Furegatti e da professora Rosane Aparecida Gomes Battistelli. A erosão constitui um processo em que há a desagregação das partículas do solo, são arrastadas por agentes erosivos, como por exemplo o vento ou a água, e são depositadas em outro lugar. Para cada tipo de processo erosivo, há um agente causador. Quando não há a intervenção humana, a erosão pode ser considerada normal ou geológica, pois ela ocorre em situações naturais, sendo apenas o agente geológico agindo. Quando há a interferência humana, é chamada de erosão acelerada ou antrópica, pois a intensidade do processo é superior à capacidade do solo de se formar, impedindo a sua recuperação. O processo erosivo decorre de uma combinação de variados fatores que devem ser levados em consideração. O tipo e a textura do solo, a chuva, dependendo da intensidade, volume e frequência, influencia bastante no escoamento superficial, a forma da superfície, com relação à declividade e comprimento de rampa. Quanto maior a declividade, maior o fluxo de água e maior o volume de água que escoa. A cobertura vegetal serve como uma proteção do solo. Quanto maior a cobertura vegetal do lugar, mais protegido e mais resistente estará o solo. E a ação antrópica também tem um papel fundamental nisso, porque infelizmente, por conta da ação do homem, acontecem situações como a retirada da camada vegetal, impermeabilização do solo, loteamento, e tudo isso promove o enfraquecimento do solo. E se isso for somado com a impermeabilização, resulta em uma diminuição da capacidade de infiltração de água no solo, causando o aumento da velocidade de escoamento superficial. E por conta dessa ação antrópica, as feições erosivas aceleradas estão entre os problemas de maior gravidade em áreas urbanas, já que a maioria dos municípios brasileiros sofrem a degradação das áreas urbanas por processos erosivos, como erosão laminar, erosão em sulcos, ravinas, vossorocas. E isso gera muitos danos na sociedade, como por exemplo o solapamento de fundações, destruição de moradias, contaminação de rios, assoreamento de mananciais, assoreamento de tubulações e enchentes. E dependendo da gravidade, isso pode inclusive causar a morte de muitas pessoas também, muitos animais. A cidade de Bauru está intensamente degradada por feições erosivas de médio e grande porte, e alguns dos fatores de contribuição para isso é justamente a falta de rede de captação de drenagem, a ocupação sem planejamento de fundo de vales e áreas de cabeceiras, a impermeabilização do solo. E também acontece que em Bauru a recuperação dessas feições, infelizmente, são através de trabalhos paliativos provisórios, feitos sem nenhum projeto técnico adequado. Por conta desses fatores, foi feito um estudo de uma feição erosiva localizada na cidade de Bauru. E a escolha dessa feição levou em consideração as dimensões, o quanto o processo erosivo já estava desenvolvido, a quantidade de entulho no local, o risco às construções, a proximidade e a facilidade de acesso dessa feição também. Nessa feição erosiva foram feitas 5 visitas entre janeiro e abril de 2021 para fazer o levantamento de dados da feição e do entorno e para fazer a análise da estabilidade da feição também. Através desse levantamento de dados foi preenchido uma ficha de levantamento de fatores, condicionantes e identificação de feições erosivas desenvolvida por Mercaldi Furegatti. E após o preenchimento dessa ficha, foi feita a classificação da feição através de uma tabela desenvolvida por Mercaldi Furegatti. As dimensões da feição foram obtidas em loco por meio da plataforma Google Earth. O comprimento estimado da feição foi obtido através da análise de imagens de satélite do Google Earth, assim como a determinação do comprimento de rampa e da declividade média. As medidas de largura e profundidade foram feitas em loco com o uso de uma material flexível. Aqui está uma imagem dessa ficha de levantamento de fatores que
foi preenchida com o levantamento de dados da feição. Como dito anteriormente, através das observações em campo, a análise de imagens via satélite e as dimensões obtidas em locos, foi possível realizar uma projeção esquemática da feição. E através dessa projeção foi possível estimar a extensão da feição. O fator uso e ocupação do solo da região foi obtido através da análise do mapa de zoneamento disponível nos mapas digitais da Prefeitura Municipal de Bauru. O levantamento de dados sobre as chuvas de Bauru foi obtido através do IPMET Bauru, que é o Centro de Meteorologia de Bauru. Agora, entrando em mais detalhes a respeito da feição, ela se localiza em Bauru, no Jardim Marilu, na rua Bento Duarte de Souza, na quadra 12. E aqui também está as coordenadas do TM do local. Agora, falando um pouco mais do bairro da feição erosiva, o Jardim Marilu situa-se na zona de consolidação, segundo o plano diretor municipal. E o que é essa zona de consolidação? Ela é caracterizada pela acessibilidade deficitária, deficiência de infraestrutura, presença de processos erosivos avançados e córregos assoreados, baixa densidade de ocupação, baixo investimento de iniciativa privada, concentração de população de baixa renda e ocupações irregulares. Agora, analisando uma imagem do local da feição, a projeção da feição erosiva está em amarelo e nota-se que ela está entre o condomínio residencial Pinheiros e entre a quadra esportiva Império Show de Bola. Nota-se também que, logo no começo, em determinado ponto, a feição fica a apenas 5 metros do muro do condomínio. Na entrada da feição, observa-se que foi construída uma curva de nível pela prefeitura. Essa curva de nível foi feita com a finalidade de desviar a água do escoamento superficial que ia em direção à cabeceira da feição. Só que esse desvio acabou por conduzir o fluxo a outro ponto, desencadeando a formação inicial de um braço da feição. Só que em uma última visita feita em abril, como demonstrado na figura B, nota-se que a prefeitura realizou uma nova intervenção, aumentando essa curva de nível até mesmo na tentativa de desviar o fluxo de água que cai tanto na cabeceira quanto no braço da feição. Durante a análise da feição, foi observado uma lâmina de água que percorria por quase toda a feição. E na parte mais próxima do condomínio residencial Pinheiros, observou-se que a prefeitura iniciou a construção de uma contenção, só que ela se encontrava paralisada havia meses. E na última visita feita na feição, observou-se que os moradores cimentaram a parte de cima da contenção, justamente para tentar conter esse processo erosivo. Fazendo uma análise da outra extremidade da feição, nas primeiras visitas foi observado que a lâmina cessava no meio da mata, assoreada por sedimentos. Só que, na última visita feita em abril, observou-se que a lâmina de água ultrapassava esses sedimentos e chegava na estrada de terra que cruza com a Avenida Valdemar G. Ferreira. Ao analisar a região ajusante da feição, que é onde passa a Avenida Valdemar G. Ferreira, foi observado que praticamente todos os bueiros da região estavam entupidos. Isso se deve pelo fato de que a cota de nível dessa região é a cota de nível mais baixa, ou seja, todo o escoamento superficial acaba desembocando nessa região, e esse escoamento acaba... E ao analisar a região jusante da feição, que é justamente onde passa a Avenida Valdemar G. Ferreira, foi observado que praticamente todos os bueiros estavam entupidos. E isso se deve ao fato de que essa região é a região onde tem a cota de nível mais baixa da região. Portanto, todo o escoamento superficial acaba desembocando nessa região. Agora, fazendo uma análise mais abrangente da feição, se trata de uma erosão superficial linear,
Ela possui uma ramificação formada por um braço, só que esse braço não ocorreu naturalmente. Ele ocorreu por conta da tentativa da prefeitura de desviar a água que desembocava na cabeceira. O formato da feição é indefinido devido ao grau de desenvolvimento, só que essa erosão superficial também atingiu a cota do nível do lençol freático da região, e isso é uma característica de Vossoroka. E levando em consideração todas essas informações, especialmente o fato de ter atingido o lençol freático, levou a classificar a feição como Vossoroka. Agora algumas informações da feição. Ela tem a extensão de aproximadamente 245 metros, a largura varia de 5 a 15 metros, a profundidade varia de 7 a 11 metros nas regiões mais profundas. Só que naquela região mais próxima da outra extremidade, onde a água cessa, dependendo da época do ano, tem aproximadamente 1 metro. Ao fazer a projeção da área de contribuição, obteve-se o valor de 0,22 km². Só que destaque para o trecho que tem o comprimento de rampa irregular, de 2 a 3 vezes maior que o comprimento da rampa médio, como demonstrado na figura. E ao separar essas duas áreas de contribuição, obteve-se o comprimento de rampa médio de 378 metros, com a declividade média de 3,3%, e se for levar em consideração aquele trecho onde tem uma declividade ainda maior, o comprimento de rampa é de 931 metros e a declividade máxima de 4,3. Por fim, foi feito um estudo de uma feição erosiva localizada na cidade de Bauru, e através do levantamento de dados e a metodologia utilizada, que foi feita para classificar a feição erosiva, concluiu-se que se trata de uma Vossoroka. Deve-se destacar também a importância da ação antrópica, porque por conta da rede de drenagem feita na região, acelerou o processo erosivo. E essa rede de drenagem foi feita em um local onde já desembocava um curso d'água, já tinha um lençol freático no local. E isso acelerou ainda mais o processo erosivo. E nessa rede de drenagem foi observado que também não havia dissipadores de energia. Portanto, em Bauru precisa de um estudo mais abrangente a respeito de feições erosivas, justamente para ter mais soluções mais eficientes. E isso não ocorre, infelizmente, por conta da falta de recursos financeiros e humanos. E por conta disso, Bauru, infelizmente, utiliza soluções paliativas, que não resolvem o problema, e o processo erosivo retorna com o passar do tempo. Por isso, essa necessidade de um estudo mais abrangente para ter soluções melhores.